Aleluia, glória a Deus, obrigado a todos que estão retornando. Nossa irmã Nete Silva, minha amiga e mãe Selma do Céu Pet, Adalzija Maria, Marileide, Deus abençoe. Deus continue abençoando Bianca Lacerda, Severina, enfim, a todos os queridos irmãos. Já temos 200 pessoas para a glória de Deus. Glória a Deus. Que os irmãos voltem para receber de Deus aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Vamos aqui chamar a nossa querida irmã, glória a Deus, Benaia, para a glória do Senhor. Que coisa linda, que testemunho será agora transmitido através da vida da serva de Deus. Aleluia. Chamando aí, irmã Benaia, pode aceitar a solicitação em nome de Jesus. Estou só aguardando ela aceitar aqui a solicitação que eu enviei. Irmã Benaia, glória a Deus. Sou Jesus. A paz. Amém, minha querida. Agora. Olha, os irmãos já estão comentando lá na publicação. Enquanto os irmãos estão voltando, já temos 400 pessoas aqui. Está me escutando bem, irmã Benaia? Oi, tudo bem. Pronto. Deixa eu ler aqui bem rápido. Pode ficar à vontade, eu sempre estou. É o nosso querido irmão Renato Silva, 7619 underline, ele é de Gravatá, é o cantor Renato. Ele colocou assim: Deus sabe o que vai fazer. Sossegai, Beatriz Larissa e Alexandre Batista, que Alexandre é meu amigo também. E Socorro Barbosa, de Vitória de Santo Antão, colocou: as ondas atendem ao seu mandar, sossegai, ele vai fazer. Nicásio Tiago colocou assim: deixa Deus resolver, ele sabe o que faz. Ele quebra as correntes, ele faz muito mais. E terminando agora com Keila Alessandra, colocou: sossegai, Deus está no controle. Que coisa linda de Deus. Continue, minha querida, fique à vontade. Glória a Deus, né? E é assim mesmo. Temos que manter firme essa fé em nós. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Às vezes as ondas elas estão, parece que vai nos sucumbir. Mas quando Jesus está no barco, Aleluia. as ondas não nos destroem. Até às vezes, porque naquele tempo, quando Jesus estava aqui na terra, ele estava dormindo como homem lá no barco. Mas hoje ele não dorme mais. Aleluia. Hoje ele não dorme mais. Hoje ele é Deus, somente Deus. Tem até um hino que diz assim: mesmo se ele estiver dormindo, ele não está dormindo. Ele não está dormindo. Nem Porque dorme ele e não nem cochila, é verdade. cochila. Os olhos deles estão atentos. Glória a Deus. Glória a Jesus. E Deus ele é muito grande, muito fiel. Assim, eu tremo por dentro porque assim, falar da grandeza de Deus, uma tarde, um dia, 2 noites, um ano seria pouco para dizer o quanto Deus, ele Aleluia. é grande e o quanto ele é fiel. É, ele é grande. Esse hino, Tu és fiel, ele marca muito a minha vida, como eu já cantei. Nós cantávamos ele aqui, né? E assim, assim, o que me sustenta, assim, saber da fidelidade de Deus, porque eu posso falhar, eu posso prometer e não fazer. E acontece muito isso conosco. Às vezes a gente acha que vai poder fazer, aí diz que vai e depois não dá mais e não consegue, por quê? Somos limitados. Mas o Senhor não. É, é, Deus, a, ele é fiel o louvor, ele verdadeiramente alimenta a alma em todos os sentidos. em todos os Eu, sentidos. eu fui para uma viagem 2 vezes, eu fui ao Peru. E quando eu fui, eu acho que é a primeira vez que eu fui ao Peru, eu fui para a igreja em São João de Lourengancho.
uma província muito simples, província simples lá do Peru. E tinha um homem lá, um irmão, eu conheci, ele tinha acho que 6 a 7 filhos pequenos. E a missionária que mora aqui, agora está aqui em Areias, irmã Marilene Guedes, e o missionário Gilson, era que estavam lá no Peru. E aquele homem tocando desde manhã à tarde, entrando para a noite, tocando. Um povo muito simples, meu Deus, uma província simples demais. E eu vi aquela alegria na vida daquele homem. As crianças, tudo me abraçando, beijando. E uma filha dele muito me abraçava. E eu olhei para a missionária, irmã Marilene, eu disse, mas irmã Marilene, que coisa tão linda. Este homem com essas crianças. Marlene está aqui, ela dizendo aqui, eu creio, Jesus. Marlene foi, e Marlene conheceu também esse irmão que tocava, que toca. E a missionária disse assim para mim, irmão Gerivan, aqui no Peru, essas famílias fazem uma refeição por dia. Uma. No Brasil, nós fazemos... Olha a Marlene dizendo aqui, verdade. Marlene estava lá comigo. E no Brasil, nós fazemos 3 refeições, temos o lanche, depois do lanche ainda vamos na geladeira, pegamos uma banana, pegamos alguma coisa, uma fruta, não é? A Marlene dizendo assim, a coisa mais linda. Olhe, Benaia, a coisa mais linda mesmo. E ele tocando o teclado da consagração, ficou para o almoço conosco, ficou à tarde no batismo e ficou à noite no congresso. E eu disse, como ela disse, ele canta o dia todo, mas eles só fazem uma alimentação. E quando estão na igreja, ele fica feliz porque o que tem aqui, ele se alimenta. Aí ele faz mais de uma alimentação na igreja. Mas em casa é só uma alimentação. Mas é uma unção, uma alegria. E ele disse que o louvor é alimento para ele. Assim é como você disse também. Para a nossa vida, o louvor é alimento. Continue, minha querida. É verdade. E assim, eu não, assim, às vezes a gente se programa, meu Deus, é tanta coisa na cabeça, assim, e a gente tenta se programar e depois a gente, é feito como o Ledilson disse de manhã. Eu preparei, mas aqui, ó, já teve que ir por outros caminhos, porque meu roteiro já saiu do que eu tinha programado. Mas assim, digo assim, né? Humanamente falando, né? Mas o Senhor, ele tem os seus caminhos. E nada sai do controle de Deus. Porque Deus conhece a minha e a tua necessidade. E de todas essas pessoas que estão aí. Então, é por isso que eu gosto de deixar Deus dirigir. Glória a Deus. Dirigir. Se é para glorificar o teu nome, eis-me aqui. Se for para eu me mostrar, desapareça. Porque Aleluia. para mim só importa Jesus aparecer. Que eu cada dia mais diminua e que Jesus ele Aleluia. apareça. Eu digo, o Obrigado, Senhor Jesus. sabe no fundo do meu coração. E ele sabe que é assim. Às vezes até as pessoas não entendem. E às vezes as pessoas dizem assim, mas, né? Dizem que o outro, mas ele é amostrado, mas ele é isso, ela quer mostrar. Não. O negócio que Deus tem na minha e na tua vida é ele e acabou. Quando Aleluia. ele termina, não tem quem impeça. Somos 6 irmãos. Sim. Meus pais, quando nós nascemos, já eram crentes em Jesus. E eu sempre, assim, meu pai sempre levou a gente para a igreja, pequenininha. Ele sempre levava, ele era auxiliar de trabalho, e ele sempre levou a gente e dizia isso, quando saía de casa já saía tudo certinho. Você vai declamar uma poesia, você vai cantar um corinho e você vai ler um versículo. Sempre era assim. Os maiores que iam, as maiores, são 5 mulheres e um homem, e eu aproveito para mandar um abraço para todos os meus irmãos que estão me assistindo, meus sobrinhos, né? São vários em São Paulo, minhas cunhadas, né? Delma, Thelma, minha irmã Raquel, Rubinha, família, olha, Betânia aqui, Beverly, Rod, enfim, Oséias, todos meus irmãos, faltou algum? Não, né? Eu falei o nome de todos. Eu sei que, e assim, aproveitar para mandar um abraço para todos eles. E assim, eles sabem que era assim. E a gente, Jesus, assim, sempre
abençoou meu pai e minha mãe, e eles sempre ensinaram a gente no caminho do Senhor. Eu tirei os Então, comentários para a gente prestar mais atenção no testemunho, tá certo? ótimo. Depois eu retorno. E ali, vou tentar ser bem breve, né? E ali a gente cresceu na casa do Senhor, não é? Mas quando eu tinha, assim, pelos 7 anos de idade, eu passei por algumas situações complicadas na minha vida que mexeu com o meu sentimento, mexeu com a minha vida emocional. Só que eu nunca tive como conversar isso com ninguém. E aí eu cresci uma menina também muito desobediente. E também, minha avó, assim, a gente morava com minha avó, né? Meus pais moravam com minha avó, e era tudo, e ela não gostava de crente, dizia que a gente era beata da igreja, só queria estar na igreja, não sei o quê. Aí, só que comigo ela dizia assim, essa daí vai dar porque não presta, essa daí é a ovelha negra da família. Ela sempre dizia isso comigo. E eu tinha muita tristeza de ouvir isso da minha avó. Mas graças a Deus Jesus salvou, já Aleluia. guardou, e glória a Deus. E ali, quando eu ouvi essas palavras, e outras mais, de uma pessoa assim, vizinha, família, às vezes sempre dizia porque realmente eu era muito desobediente, mas por conta de situações que eu não tinha como falar. Aleluia. E o Senhor sabe que, né, muda tudo na vida da gente. E daí aconteceu que eu, muito desobediente, desobedecia minha mãe, meu pai, coisa toda, respondia muito. Meu Deus do céu. Levava a culpa de tudo. Enfim. Então, por isso que eu tinha medo quando eu chegava na igreja, que o coral começava a cantar os hinos. Sim. Naquela época, irmão Jerivan, faltava tanta energia nessa igreja aqui que eu nunca vi um Era negócio desse. temor e tremor, né? Oxe, meu pai do céu. Todo santo dia de culto faltava energia. Aí tinha um irmão, as pessoas que estão me ouvindo são de escada conhecem, irmão Monte, ele canta bem alto, ele agora já está mais paradinho, já está bem idoso. Ele canta muito alto e ele era o tenor do coral. Aí quando faltava energia, ele, breve no céu, Jesus. Assim, meu Deus, Jesus dos crentes. Eu agarrava na pessoa que estava do meu lado, porque eu dizia assim, se essa pessoa, se Jesus vier agora, eu vou também. Oh, meu Deus. Meu Deus, tal era o temor que tinha dentro de mim, né? Por ser desobediente. As desobediências eram coisas de caseiros, né? De responder, de não obedecer, essas coisas. Sim. Mas Jesus fez uma obra na minha vida e com meus 14 anos, com 15 anos eu me batizei, com 14 anos eu me batizei nas águas e quando aquele dia para mim foi o dia da minha conversão. Aleluia. Jesus mudou a minha vida por completo. Com 12 anos eu já fui 11 anos, Jesus me batizou com o Espírito Santo no culto de mocidade em Nova Descoberta. Porque, assim, a gente lá em casa não ficava em casa por nada, tinha que estar na igreja. Então, a gente ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e virava. Ninguém ficava em casa. Graças a Deus, Jesus abençoou e meus pais nos criou assim. Glória a Deus. Então, a gente ia para a mocidade a semana toda, onde tinha tudo. E Jesus me batizou com o Espírito Santo, com o pastor Amaro Barros sendo o dirigente na época, ele era daqui. E ali, oh, meu Deus do céu, foi uma bênção. E com 15 anos, mas eu ainda continuei rebelde, e aí com 15 anos, quando eu me batizei, nas águas foi que Jesus me transformou e eu aceitei, é como se eu tivesse aceitado Jesus. Glória a Deus. Né? E foi uma experiência linda com Deus. E dali o Senhor começou a trabalhar na minha vida, tal, e eu me casei com 18 anos. Com 18 anos a gente se casou, eu e meu marido, né? E dali o Senhor abençoou de forma tal. Aleluia. Aí eu cantei no dia do meu casamento. Diga É, qual hino. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória. Eu vestida de noiva cantando esse hino, era meu sonho. Eu cantava no coral juvenil na época, aí quando me ia casar, né, tinha que sair do coral, que era despedido, o coral formando, aquela coisa toda. Gente, aí não tinha senha, era a igreja todinha, pense no, no banquete que Deus preparou. E ali
Eu casei, ele é meu marido, Joel, né? E ele trabalhava no Recife, e depois, com 2 anos, eu já tinha minha primeira filha, aí as portas se fechou. Ele ficou desempregado. Sim, mas aí quando eu tive a minha filha, que é aí onde vai o começo da história, Sim. quando eu tive a minha filha, aí numa visita, com 3 dias que eu cheguei da maternidade, aí chegou uma visita lá em casa. E aí, quando aquela visita chegou, aquele irmão foi orar, aí orou, aí depois disse assim: Deus está me mostrando, Deus vai te entregar a chave de uma casa. Aí pegou assim o chaveiro, aí fez assim, pegou o chaveiro mesmo, literalmente estava lá perto. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, houve algum probleminha na internet da irmã Benaia? Eu vou convidar mais uma vez. Ela estava falando sobre o chaveiro. Deixa eu ver aqui, Benaia. Aguardando aí a nossa irmã Benaia entrar mais uma vez. Irmã Benaia, eu vou mandar a solicitação. Glória a Deus. A Deus seja a glória. A Deus. Irmã Benaia, por gentileza, saia e retorne mais uma vez e me mande a solicitação. Deixa eu chamar aqui. Coloque aí, irmã Benaia, um comentário, alguma coisa, só para eu ver ele chamar, por gentileza. Eu acho que foi a internet dela que caiu. Estou lhe aguardando aqui em nome de Jesus para continuar. Glória a Deus. Irmã Benaia, vamos lá. Eu acho que houve alguma coisa com a internet dela, porque parou de vez. Os irmãos estão me escutando normal, não é isso aí? A minha voz, tudo. Aleluia. Benaia, muito bem. Vamos lá. Agora. A Deus seja a glória. Amém. Acho que foi a internet, alguma coisa. Então, assim, aí ele disse que estava vendo aquele chaveiro com a chave muito grande e tinha outras chaves ao redor e ele não estava entendendo. Mas a promessa era de uma casa. Sim, E na época eu já tinha uma casa, assim, porque quando eu casei, meu marido já tinha uma casa. Mas eu sim. não contava nunca com ela porque era uma casa, assim, que os avós dele moravam e para mim era como se não existisse, só no tempo do Senhor. Por mim, eles estavam vivos até hoje. Então eu ficava assim, eu morava na casa dos meus pais, né? Quando eu casei, eu fui morar na casa dos meus, fiquei morando na casa dos meus pais. E dali passou, tal, meu marido ficou desempregado. E quando ele ficou desempregado, eu já tinha 2 filhos, porque eles são de poucos tempos, né? Rapidamente eu tive logo 2 filhos, né? Que eu queria logo encerrar. E então, meu marido desempregado e eu chorava assim, meu Deus, toma frente e tal. Só que eu morando na casa de minha mãe, mas eu tinha vergonha, embora ela nunca negou nada pra gente, mas eu tinha vergonha de pedir alguma coisa. E ela sempre supria as nossas necessidades. Só que nesse dia ela viajou. E quando ela viajou, aí quando eu fui olhar, não tinha o leite para fazer a comida das crianças. Eles estavam dormindo, era de manhã e ela viajou e ela só ia chegar de noite. Então não tinha saída. Aí eu lavei as roupas, tudinho, sentei assim e comecei a cantar. E cantei, cantei. Só que quando eu, chorando, né, por conta daquela situação, eu comecei cantando justamente que hino que eu sempre faço, 370. Mas Aleluia. grato a ti, mas grato a ti. E não tinha nada, mas grato a ti, mas consagrado, me faz Senhor. E fui por ali e comecei louvando, louvando, louvando. E irmão Gerivan, com pouco tempo, quando eu cantei assim, eu não sei, eu nem sei as contas, uns 20 hinos, não sei. Aleluia. Deus fez uma coisa que ele já estava trabalhando, porque ele já sabe o que ia fazer, né? Minha mãe chegou, do nada.
Ô, Nessa glória! época, nessa época, estava na crise de leite. Naquela época só Meu tinha leite em Deus. ninho, aquela coisa, e não podia comprar na feira, daquela burocracia. Lembra que só podia passar um por feira, não sei o que, aquela agonia. Só que minha mãe, muito esperta, ela ia, comprava um pedaço de feira, botava uma lata. Depois comprava o restante, botava outra lata e assim ia. E nesse dia, como ela tinha viajado e o leite estava muito caro, aí ela foi para Recife resolver outras coisas. Quando chegou no Cabo, para ver se tinha isso que ela foi ver, não tinha. Aí ela entrou no supermercado e comprou uma lata de leite. Aí quando saiu foi em Recife, para ver se encontrava o material que ela queria. Quando chegou lá, não encontrou o material que ela queria, entrou em outro supermercado e comprou outra lata de leite. E quando eu cheguei, eu estava cantando e chorando, ela chegou, eu estava cantando e chorando, subia para pôr uma escada, e eu cantando e chorando, cantando, e com medo que os meninos se acordassem, porque Aleluia. não tinha comida para eles. Aleluia. É o Deus grande. E nessa época, meu marido estava em São Paulo, que tinha ido tentar um emprego. Então, já eram os dois, né, que eu tinha. E daí, quando eu olho para a mão dela, eu cantando e chorando, quando eu olho para a mão dela, tinha uma sacolinha com 2 latas de leite. Glória. Aí foi que eu cantei, aí foi que eu disse, mais grato a ti. Eu cantei antes de chegar e cantei quando chegou, mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. E isso a gente precisa fazer. Nas horas de aflição, o mar fica revolto, as perseguições vêm, o mar fica bravio, se levanta. Vamos Glória a cantar Deus. mais grato a ti, a gente começa a agradecer e ele começa a trabalhar. Vamos É, cantar adorando ao Senhor e a gente adora ele e ele vai trabalhando. É assim, aí Jesus fez isso na minha vida. E aí passou, aí quando foi, depois quando eu tive minha terceira filha, aí Jesus me trouxe para morar na casa do meu aleluia. avô e dali começou os processos. Depois Jesus guardou meu avô e minha mãe me concedeu esta casa numa troca com o terreno e por aí se foi. E Jesus começou a Glória a cumprir. Deus. Jesus começou a cumprir e depois aí eu consegui mais. Meu marido já ficou trabalhando porque meu marido passou, eu tive 3 crises de desemprego. E cada um tem uma história. Aí quando foi um dia ele desempregado em uma das vezes, eu cheguei escutava o programa da Maranata com aquele pastor lá de Abreu Lima, na época, né, aquele programa só tinha aquele, e eu não tinha som. Na minha casa eu ficava na casa da minha mãe assistindo para depois subir. Fui para uma cruzada e depois quando cheguei fiquei na sala da minha mãe sentada e ouvindo o programa Novas de Paz. Quando antes de eu sair, veja, viu? Eles Eu cantavam morando paz, paz, gloriosa paz. Eu Isso. lembro. Paz, paz, Perfeita perfeita paz. paz. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Então, assim, nesse dia, eu tinha o fubá para fazer o cuscuz, eu não tenho vergonha de falar. Mas não tinha carne, não tinha ovos, não tinha nada para comer com cuscuz. Na casa de minha mãe tinha um pé de coco. E o meu marido era quem fazia tudo para minha mãe. Tirava o Aleluia. coco, fazia tudo, não existia barreira. Minha mãe nunca deixou faltar por ela, nunca faltaria nada. Mas quando Deus quer provar, ele trabalha de um jeito que somente ele sabe fazer. E me bateu uma vergonha tão grande de eu pegar o coco. Eu disse assim: eu quero comer um cuscuz ensopado. Veja, viu? Eu quero comer um cuscuz ensopado com coco. Porque não tinha Aleluia. carne, não tinha nada. E eu gosto muito de cuscuz ensopado com coco, com leite de coco. É uma Isso. delícia. Aí eu disse assim, eu disse para meu marido, vai lá pegar um coco? Isso, eu vou, nada. Vou não. Aí me bateu uma vergonha, esse também eu não vou não. E agora, meu Deus do céu, por que que eu não quero ir? Meu Jesus, eu posso chegar lá, não precisava nem pedir. Só era pegar e dizer assim, estou levando e estava certo. Mas bateu uma vergonha tão grande e eu não fui buscar. Aí aconteceu que, quando eu fui, a gente comeu aquele cuscuz sem nada seco. Aí quando eu chego do culto, que estou assistindo o programa, o irmão, eu agora esqueci o nome dele, Antônio, né? José, é um negócio assim, Antônio Gomes, eu não lembro bem o nome do irmão. Aí ele disse assim, ei, você, que está aí sentada no seu sofá, neste sofá, no seu não, que não era meu, você que está aí sentada neste sofá, que hoje ele estava pregando sobre Deuteronômio 28, sobre as bênçãos
que Deus dá, emprestarás a muita gente, tu não perderás emprestado. Deuteronômio 28. A bênção vai estar sobre ti e tal. Mas você que hoje teve vontade, irmão, Meu irmão Deus. Jorivan, Deus está aqui, ele sabe. Sim. Você que hoje teve vontade de comer um cuscuz ensopado e não pôde, porque não tinha o coco, eu quero dizer para você, coma o cuscuz seco assim mesmo, porque um dia tu vai ter para dar. Aleluia! Assim, eu chorei muito, mas assim, chorei assim, né, para ninguém perceber, porque era comigo que ele estava falando. E aí o Senhor deu várias promessas, terminou o programa, eu subi, e essa história passou para se cumprir, essa questão desses cocos para eu ter para dar. Passaram-se 20 anos e Jesus, ele fez na minha vida. E nesse intervalo desses 20 anos, o Senhor nos concedeu, por sua misericórdia, algumas chaves. Assim, aí um dia eu trabalhava na igreja e eu tinha a chave de uma sala que a gente tomava conta. Eu trabalhava na igreja, não, ajudava como coordenadora do departamento infantil. E aí a gente ficava com a chave da sala para a gente fazer os atendimentos, tudo. E eu tinha a chave de outras. Aí começou. Aí um dia eu me vi assim com aquela chave, várias chaves de algumas, entendeu? De algumas casas e ainda de sala e de outras coisas. Aí por aí se foi. Nesse decorrer também, teve uma festa da Maranata que ia sortear um carro, lembra, né? E aí, eu disse assim, eu quero esse carro para mim. No Geraldão, era Geraldão, né? No Geraldão, eu disse, eu quero esse carro para mim, Jesus. Esse eu vou fazer 15 dias de consagração, veja, eu vou fazer 15 dias de consagração, cada dia eu vou cantar 15 hinos para Jesus me dar esse carro. Ai, eu botei somente, parece que foi uma carta, só vou botar uma, porque eu sei que esse carro... Era muita carta. Esse carro é meu, só vou botar uma carta. Jacira Pinto até cantou neste evento. Foi. Eu lembro. E a gente ia para todas as festas, né? Ai, irmão, e quando chegou o dia da festa, eu ancha lá, certa de que Deus ia resolver, que Deus tinha recebido, parecia que só eu naquela multidão tinha feito um sacrifício. 15 dias com 15 hinos, achou que era grande coisa. Meu Deus, Jesus merece tanto, né? Oh, meu Pai do céu, claro, de acordo com a necessidade ele nos atende, mas ele sabe o tempo certo de cada coisa. Irmãos, e o que é certo é que na hora, quando ele começou a dizer o endereço, quando ele disse a cidade que era de Escada, eu tremi, porque quem ganhou foi uma pessoa daqui de Escada. Aí sou eu pensei, né, sou eu. Ah, já estava esperando. Aí não foi eu, foi outra pessoa, amiga da gente. Aí falei, meu Deus, na hora, irmão, Jericó, o diabo disse assim, soprou assim no meu ouvido, toma, besta, perdesse teu tempo. Na hora, eu ouvi essa voz. Aí, na mesma hora também, eu disse, está repreendido em nome de Jesus, nem deixasse de ser grande, Senhor. Disse mesmo assim. E ninguém entendeu nada. Eu falei e pronto, que a história era só eu e Deus. Nem por isso tu deixasse de ser grande, porque eu não ganhei, ele deixou de ser grande? Não. Irmãos, e passou, e o que é certo é que depois de 15 anos, Jesus colocou também a chave de um carro nas minhas mãos, né? Então, assim, foi no tempo dele. Quando eu não tinha o carro, eu fiz uma reformazinha na casa, aí eu tinha ido para oração, e o pastor Otávio Moura, na época, pregou, fazendo este vale muitas covas, não vereis vento, nem vereis chuva. Aí eu disse, vou reformar a casa, vou fazer uma garagem, não sei onde é que está o carro, mas eu vou fazer. Aí eu fiz a garagem. Passaram-se 15 anos, mas ela chegou, ela foi ocupada. Quando Jesus fez essa obra, foi no ano de 2009, o Senhor fez um reboliço. Estava tudo troncho na minha vida, estava tudo embaraçado. Eu fui para o Templo Central, para o Congresso de Mulheres, que eu ia todos os anos. Eu fui para o Templo Central dizendo assim, dá vontade de nunca mais voltar, porque nosso casamento, a nossa família não estava bem, estava uma situação muito difícil, e eu estava orando, pedindo a Deus uma vitória, uma transformação, um milagre. E quando eu estava ali no Templo Central, e vendo aqueles agradecimentos no sábado, foi o dia todinho, vários milagres sendo contados.
E quando foi à noite, o pastor Wagner Gabi começou a pregar. E disse assim, hoje o dia todo foi de milagre. Aquela mansidão dele, né? Então eu também vou falar de milagre. Irmão, eu fiquei assim, oxe, que negócio é esse? Ah, não, botei a mão assim e falei, nesse tom que eu estou lhe dizendo, sendo dentro da minha alma, eu gritei. Ah, não, Jesus, esse milagre é para muita gente, eu quero o meu. Eu quero o meu, ainda fazia assim, eu quero o meu, eu quero o meu. Eu gritei assim, quando eu gritei, eu quero o meu, dentro da minha alma. Eu estava com o braço assim, glória a Deus, aleluia. Eu estava só com duas irmãs perto de mim, era uma irmã chamada Mônica e uma irmã Servatil. Não sei se você conhece a irmã Servatil. Só tinha nós três daqui de escada, lá, passando os dias todos. E de repente aquele risco assim, ó, no meu braço, um risco mais ou menos desse tamanho. Que quando, se o senhor passar uma agulha assim, não levanta aqueles poros de sangue. Levanta. Aconteceu comigo. Eu assim, normal, não tinha como passar ninguém. Onde eu estava sentada, ninguém passava perto. E aquele risco assim. Aí eu fiquei nervosa, fiquei com medo. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Fiquei com medo, disse, não, o diabo não está aqui, quem está aqui é o Senhor. Jesus me ajuda, o que foi isso? O que foi isso? Mostrei às meninas, tu viu isso? Tu, o que foi isso? Não sei. Passou, aí quando terminou o culto, subi, aí fiquei nervosa, assim, não, fiquei com aquele pensamento, assisti o culto, mas com aquele pensamento, o que foi isso? Mas eu não tinha gritado com a mão assim, eu quero o meu milagre. Aí a gente foi dormir e tal, lá na hospedagem. Quando foi de madrugada, 4 para 5 horas da manhã, eu acordei com aquele barulho, as irmãs conversando. Por sinal, essas irmãs são de Porto de Galinhas, em Pojuca, por ali, estava tudo no mesmo quarto. E ali elas conversavam entre si e diziam, menina, o que foi aquilo? Eu escutei e tal. Foi muito mistério, foi isso, foi aquilo. E dizendo, e as irmãs falavam, e a Glória desceu naquele quarto. E eu não entendi o que foi, eu me acordei com aquilo. Eu falei, meu Deus, debaixo do lençol, eu, Jesus! Eu me considerei a pior pecadora do mundo. Eu disse, por que eu não me acordei? Eu também, se eu tivesse me acordado, eu tinha recebido alguma coisa. Oh, meu Deus! Aí aquela irmã dizia assim, um anjo entrou aqui dentro do quarto e estava olhando em todas as camas. Lá é muito beliche, né? Isso. Ele estava se abaixando, olhando em todas as camas como se estivesse procurando alguém. Aí eu disse, ai, meu Deus, eu dormindo, tu não me achou, não? Meu Deus, por que eu não me acordei? Eu chorava debaixo do lençol. Aleluia. Aleluia. Aí ela disse assim, olhe, ainda esta semana, eu não me apresentei, não, fiquei lá debaixo do lençol, só ouvindo. Ainda esta semana, alguém aqui vai receber um milagre tão grande. Mas é tão grande e é ainda esta semana. E eu não sei como é que eu vou ouvir esse agradecimento, se vai ser no próximo ano aqui, se eu vou encontrar, se vão na minha cidade, eu não sei, mas eu vou saber desse testemunho. Irmão, nós terminou o congresso, viemos para casa. Nessa história já estava acontecendo uma proposta de um carro nesse inteirinho. Era em junho de 2009. Eu sei que quando foi na mesma semana, quando eu cheguei em casa, na terça, na quarta-feira, o Senhor fez um reboliço na minha casa. E nós tivemos uma conversa, eu e meu marido. Jesus desceu, falou por mim, resolveu a situação e operou um milagre daquele que só ele podia fazer. Só ele podia fazer, só Deus é quem sabe, porque a gente não precisa nem entrar em detalhes, porque não precisa e o tempo é pouco. Mas o Senhor fez. Aí, quando é no outro dia, aí chega o carro. Olha, foi uma semana. Meu Deus do céu, dia 12 de junho eu recebi, no dia do namorado, a chave do carro. Eu recebi o carro, na casa que eu morava nesse tempo, não tinha garagem, era uma casa alugada que eu precisei sair e morar nessa casa, e a minha casa estava alugada. E aí, com o carro, eu falei, meu Deus, eu vou deixar esse carro aonde? Na frente de casa, dois vizinhos excelentes. Você quer botar onde? Nessa ou nessa? Escolha aí, ó, eu pode botar na minha, você pode botar na minha. Pronto, escolhi a garagem e o carro ficou lá. Na garagem do vizinho, até o dia que eu precisei sair de lá. E eu olhava para o carro da minha janela e eu dizia assim, Senhor, ele está ali, o Senhor vai me ensinar, porque esse carro que o Senhor me deu é para a tua obra, é para eu usufruir dessa bênção, e eu vou aprender a dirigir.
E Jesus fez o reboliço e me ensinou. Eu comecei a aprender com um primo meu. Meu primo teve uma hora que ficou estressado, que ele dizia as coisas, eu entendia tudo errado. Aí eu já estava sabendo pelo menos botar a primeira e sair um pouquinho. Eu fiz, desce aí um pouquinho, desce aí um pouquinho. Quando ele desceu, eu peguei e saí. E disse assim, parei lá na frente e fiz assim uma oração, bati assim no banco do carro. Jesus, venha cá, sente aqui comigo e Ó, seja glória. o meu professor. Aleluia. Seja o meu professor, me ensine, que eu não estou entendendo nada. Mas se tu me ensinar, Senhor, eu dirigir esse carro, nem eu vou me estressar contigo, nem tu vai se estressar comigo. E esse carro, eu Aleluia. disse assim ao Senhor, se minha amiga Cláudia estiver ouvindo, ela sabe disso. E esse carro, eu vou carregar criança, adolescente, jovem, adulto, proato, o que for. E todo mundo que entrar nesse carro tem que se sentir seguro, porque é o Senhor que está aqui, irmão Gerivan. Deus foi quem me ensinou. Hoje, pela misericórdia de Deus, cumpriu-se tudo isso. Carreguei criança, adolescente, jovem, proato. A primeira carona que eu dei foi um grupo de proato que estava começando aqui. Aí a irmã disse assim, eu disse, quer ir comigo, morando perto da minha casa, quer ir comigo? Eu disse, oxe, eu vou. Vou sim, Mandiva, mora aqui na frente da minha casa. Vou sim. Aí um irmão disse assim, a senhora tem coragem. Eu disse, oxe, não tenho porquê. Eu vou. Nesse dia, eu saí com o freio de mão acionado, o comércio inteiro, quase não subi a ladeira. E eu dizia, Jesus, venha cá, eu não sei o que está acontecendo com esse carro. Não tinha prática ainda. Foi a primeira carona que eu dei, mas olha, até hoje ela lembra disso. Chegamos em casa e daí começou, para a glória de Deus. O Senhor sabe, eu tenho glorificado ao Senhor com a minha vida, com tudo que eu tenho. Não tenho nada é meu. Eu digo, Senhor, nada é meu. Tudo é teu, corpo, alma e coração. Tudo pertence a Deus. Tudo que tenho em minhas mãos é Ele, que é o dono de todas as coisas. E assim o Senhor foi me concedendo nesse ano. Foi tantas vitórias, tantas vitórias, tantas vitórias. Alguém não entendeu, alguém se levantou. Foi muito vento, soprou um vento tão terrível que eu achava que eu não ia suportar. Pois em 2008 Jesus já tinha levado minha mãe. E aí as coisas se complicou muito na minha vida, mas o Senhor, Ele cuidou e saiu cumprindo. E todas as vezes, quando eu agradeci uma bênção na igreja, Deus usava alguém dizer, mas ainda tem mais, mas ainda tem mais, mas ainda tem mais. Quando foi em novembro, quando eu agradeci outra bênção, aí a irmã disse assim, mas ainda tem outra que você vai ficar feito criança para lá e para cá. Aí eu chego, sabe quando você está bem cheio assim, que você faz, estou cansada de tanta coisa, mas não é que esteja jogando fora, meu Deus, eu me senti assim, irmão Jerivan, cheia das bênçãos de Deus, porque nesse ano eu numerei 8 grandes vitórias. Glória. O Senhor me deu, do mês de junho, em 6 meses, o Senhor me deu 8 grandes vitórias. 4 de ordem material e 4 de ordem espiritual. Glória a Deus. Neste ano, eu sofria uma situação íntima comigo, sentimental, e já fazia 15 anos que eu lutava para Jesus me dar essa vitória. E quando não conseguia, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço para libertar desse pensamento? Aí um dia eu estava no centro de oração, e um irmão já de saudosa memória, irmão Marques, presbítero, muito amado, ele estava naquele círculo de oração e disse, você que está aí com uma situação que você não pode resolver, você já fez de tudo, você não consegue. Vem aqui na frente. Glória. Aliás, antes disso, eu fiz um propósito com Deus de 30 dias de oração. E eu disse ao Senhor, eu quero esta vitória. Irmão, eu comecei do dia 1º do mês, que foi em novembro. Do dia 1º. Aí, quando chegou no dia 25, Jesus me deu a vitória que eu precisava. Foi um sinal. Não foi a vitória, deu um sinal de vitória. Soprou um vento. Eu creio. Assim. Soprou um vento e aquela história, aquela situação desapareceu. Saiu dali do nada. De repente, assim, soprou um vento, sem programação, sem nada, e saiu. Aí eu continuei agradecendo a Deus. Vou passar os 5 dias agora agradecendo. Aí passei o resto dos dias, dos 30, só agradecendo pela vitória, pelo sinal de vitória. Mas ainda permanecia algo, né? Aí foi quando esse irmão chamou e eu fui lá na frente e eu disse ao Senhor, peguei assim, tipo como se eu estivesse arrancando meu coração, assim, Jesus, eu não quero mais para mim não, agora é teu. Toma!
E joguei lá no altar, irmão. Deus Glória. aconteceu uma glória nesse dia, no ciclo de oração. Uma glória tão grande. Não, eu não estava só ali na frente, tinha muita gente, cada um com seus problemas, mas na minha vida, o Senhor fez um grande milagre. Glória a Então, o Deus. Senhor, Ele ouve as nossas orações, Ele atende o nosso clamor. Ele quer que eu me prontifique a fazer a vontade dEle, sem olhar atrás, sem se embaraçar com as coisas dessa vida, porque Ele é fiel. E ali o Senhor me deu vitória. E Glória é a Deus. muitas coisas aí, daí quando foi? Em 2016, que eu vou correr porque senão o tempo não dá. Em 2013, Jesus me deu outro, o bem. Em 2013, Glória a Deus. veja só, isso é muito importante. Em Glória. 2011, eu perdi um pedaço de terra. Aqui, perto da minha casa. Perdi. É. Por uma situação, perdi. E aí, eu, muito angustiada, porque eu não podia resolver aquela situação, eu fui para o quintal, noite de lua, e estendi as minhas mãos para aquela situação, que eu não ia Sim. contender com ninguém, e disse assim: Olha, diabo, disse mesmo assim, tu estás perdido, tu és um derrotado, o meu Deus é maior, ele tem muito mais para me dar. Ele vai fazer uma coisa muito maior na minha vida. Eu falando sozinha lá, para o inimigo ouvir. Né? Não foi a pessoa, o diabo mesmo, falando para Inimigo ele. mesmo. Entendi. Porque lá nesse pedaço de terra tava meus pezinhos de coco. Tinha 5. E cadê a promessa? E Aleluia. agora? E foram todos cortados e destruídos. Não ficou um. Aí eu disse assim: Meu Deus, tal, te agradeço por tudo, seja feita a tua vontade. Mas, Senhor, me dá uma palavra para alegrar meu coração. Alegra meu coração. Eu só fiz assim. Quando eu vou, abro a Bíblia, noite de luar. Foi a luz da lua que clareou a minha Bíblia em Ezequiel 20, último capítulo, 48 e 35, né? O último versículo de Ezequiel. O último versículo de Ezequiel Ezequiel. quanto? O último capítulo, 48. Ah, 48 e 35 de Ezequiel, que diz assim: 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está está ali. ali. Misericórdia! O que significa isso, Jesus? Isso é um negócio muito grande, 18.000 medidas, e comecei a tentar encaixar alguma coisa que eu pudesse ter, uma loja, uma coisa que eu pudesse dizer assim, loja, o Senhor está ali. Não, Jesus, não combina. Onde é que eu vou encaixar esse nome? Era o nome da cidade desde aquele dia. Será? Era uma coisa para o futuro. Será? O Senhor está ali. Eu falei, meu Deus, o que é? Guardei a Bíblia, anotei, botei a Aleluia. data, anotei e guardei. Com 1 ano e 9 meses, o Senhor cumpriu. E aí nos concedeu uma vitória, um bem de... Quando eu cheguei para ir olhar aquele... Na segunda-feira, Deus trouxe alguém na minha casa e disse, deu uma promessa assim, mulher, estou eu colocando algo na tua mão. Aí fez assim, segura porque é teu. Aí fez isso na minha mão. Quando ela fez assim, a minha mão não conseguiu fechar, irmão Gerivan, ficou assim. E eu tentava fechar, ela fez assim, não fechou, e eu fiquei assim, depois que ela tirou a mão, e eu não conseguia nem voltar. Aí eu toda desconfiada, abaixei a mão e fiquei abrindo dedo por dedo para a mão voltar ao normal. Eu senti uma coisa bem enorme assim na minha mão. E aí eu disse, meu Deus, o que é? Isso foi na segunda. Quando é na terça, aparece uma proposta de uma troca de uma terra. Aí eu fui olhar isso na quarta-feira. Quando eu vou olhar, no caminho, em 2 lugares, quando eu vou passando no engenho, aí tinha uma estacazinha assim, com uma plaquinha, aquelas de madeira que tem uma setinha assim. Aí tinha assim, o Senhor está ali. Eu digo, Meu misericórdia. Deus. Eu ia sentada numa moto, eu ia de moto, meu marido tinha ido na frente. Aí eu vi aquela estacazinha assim no meio do caminho e a setinha na madeira e o nome. O Senhor está ali, apontando. Que coisa Eu linda. digo, Jesus, o que é isso? Quando eu lembro disso, só Jesus sabe como eu O fico. Senhor está ali. O Senhor está ali. Aí quando eu chego numa ladeira, aí outra estaca apontando para subir a ladeira e dizendo assim, o Senhor está ali.
Eu digo, meu Jesus, e eu dentro de mim, naquela guerra, assim, sabendo que tinha alguma coisa, e eu Que só tinha ido coisa olhar para linda. ver Meu se, Deus. se ia dar certo. Eu não tinha resolvido nada, era uma proposta. Eu disse, meu Deus, como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Irmão Gerivan, quando eu chego em cima, aí dessa ladeira para cima, eu subi a pé, e é bem alta. Quando eu chego em cima, no lugar que eu olho, irmão Gerivan, tem um caminho assim, ó, de coqueiro. Meu Deus do céu! Eita, Na época, no tempo, tinha aproximadamente 30, assim, 30. Tudo cheio, que tudo coisa. cheio, tudo cheio. E quando eu olho, aí aparece aquela fachada bem bonita na madeira, que é, como é que chama? Que é cravada assim na madeira. O Sim. Senhor está aqui. Irmão Ivan, eu digo, meu Deus. E aí eu Eita, não tive para onde correr, a história aconteceu, Jesus estendeu as mãos, abençoou e hoje, pela misericórdia, já se levantou vários ventos, é muita coisa, é muito... Às vezes as pessoas não entendem, aí começa a dizer isso, dizer aquilo, e ela é rica, e ela não precisa disso, não precisa, não tem nada a ver com isso. Tudo é do Senhor, não tem nada. aleluia. Tudo é do Senhor e está tudo na mão dele. É, Porque ele faz como quer e com quem quer. que E coisa. aí passou-se, foi completando aí, já tinha 6, então eu me desfiz de 3, que eram pequenininhas, para ter e sair de alguns hectares. E daí o Senhor foi estendendo as mãos e abençoando. Eita, Deus. Eu só estou dizendo isso porque Deus ele é grande e ele está avivando a fé de pessoas que às vezes Está, acham que Deus não cuida, está. que Deus não cumpre, que Deus não promete, mas não faz. Deus promete e faz e ele já sabe o que vai fazer. Tudo detalhadamente. Levante quem se levantar, ele sabe como vai fazer. Não adianta. E dali, ó, passou. Eu sei que quando foi em 2016, no período do avivamento, eu com vontade de reformar minha casa, e não tinha condições. E ali eu comecei a orar. Aí eu fiz um propósito com Deus, pedi para o meu menino desenhar, fazer o rascunho assim como poderia ficar a casa. Aí eu disse assim, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou botar isso debaixo do meu joelho. Daqui até o último dia da festa. Que coisa Aí linda. todas as noites eu pegava aquele, como A que chama? planta, a Sim, planta. isso. Botava debaixo do joelho e dizia, olha, Senhor, É. não é a minha vontade, não é o meu querer, eu não posso, não tenho Aleluia. eu não posso, não tenho, nem sei como fazer, mas o Senhor sabe, o Senhor tem, o Senhor pode. Todo dia eu dizia a mesma história a Jesus e esses documentos, esses papéis debaixo do meu joelho. Aí eu entregava. Quando foi no dia da festa, o Senhor usou o pastor que veio e tal, a tua oração foi ouvida. Aí eu recebi, o Senhor falou, eu disse, amém, eu creio. Aí entreguei ao Senhor naquele sacrifício, aquele momento de oração, disse, olha, Senhor, hoje é o último dia da festa, eu fiz aquele negócio e está nas tuas mãos. Quando é de noite que eu chego em casa, aí eu esqueci, já estava tão acostumada, peguei de novo os papéis e botei debaixo do joelho. Eu disse, eita, mas eu já entreguei. Ah, não, mas agora eu vou continuar já agradecendo. Aí continuei. Aí continuei, parece que mais um mês, só agradecendo. Senhor, eu te agradeço pela casa que tu me desse, porque foi grande, porque comigo. Então eu comecei a dizer a Jesus tudinho. Porque ficou do jeito que tu Aleluia. queria, porque o Senhor foi quem trabalhou, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é lindo. E comecei, e aí fiquei agradecendo, irmão. No mesmo ano, Jesus fez um reboliço. Isso foi em agosto, 5 de agosto. Em dezembro, Jesus soprou, fez um reboliço, eu comecei a reformar, deu algumas coisas, umas situações erradas. Uma porta que era para ficar aberta para mim se fechou. Jesus teve, mas foi tantas coisas. Meu pai já tinha falecido um ano antes e tudo ficou tão difícil, tudo ficou tão difícil, mas Jesus estendeu as mãos. Que coisa A questão grande. de meu pai ter falecido e ficou difícil não era questões financeiras, não, porque graças a Deus o Senhor sempre proveu. Interessante que eu tinha vontade de fazer a reforma enquanto ele estava vivo, e Jesus disse assim, é no meu tempo. Aí o Senhor só deixou eu fazer quando ele não estava mais, porque ele prova que quem é na minha vida é Deus e mais ninguém. E o Senhor dizia que ia fazer uma coisa muito grande, que todos iam ver e não iam entender, uns não iam aceitar, outros não iam querer, mas todos teriam que glorificar. Então, tudo é do Senhor. Tudo que tem acontecido na minha vida é do Senhor. E ele dizia assim, usando um pastor numa passagem no Novo, vai ser do meu jeito, vai ser no meu tempo e será surpreendente. Pastor Natanael Balé.
numa noite de ano novo. Vai ser no meu tempo, vai ser do meu jeito e será surpreendente. E eu disse, eu creio, Senhor. E Jesus tem feito, pela misericórdia dele, tem abençoado. São muitas guerras, são muitas lutas, mas Jesus nunca me deixou. E o Senhor me levou para trabalhar lá em Amaragi. O pessoal de Amaragi que estiver me ouvindo, um abraço, amo É uma vocês. bênção, Amaragi. Meu Deus, irmã Marta, pastor Isaac, irmã Silene. Meu Deus do São céu. demais. Leonilda, que sempre fala, que lhe conhece, carece muito das orações, irmã Leonilda. Isso, demais. Do milagre de Deus. E Deus é o milagre certo, irmã Leonilda, e o Senhor é fiel. Amém. E Jesus me levou para Maragi para trabalhar com a comissão nos 60 anos com a irmã No Silene, jubileu. no jubileu. Foi uma bênção, meu Deus. Que povo abençoado. Já trabalhava aqui, já tinha tudo uma bênção, e lá foi outra bênção. E dali a gente passamos 2 anos com a comissão, 2 anos com o Shekinah e 2 anos com o Grande Coral. 2 vezes, né, com o Grande Coral, isso foi tudo nos anos só. E 2 anos com o Grande Coral, e foi uma bênção. Mas em um desses dias, naquele dia que Bolsonaro levou uma facada, aquele dia ficou marcado, Sim. porque eu estava sobrecarregada com alguns serviços e eu ia para lá, que eu viajava para lá, eu com meu carro. Aí alguém dizia assim, menina, tem cuidado, que é muito perigoso. Toda vez quando eu pego meu carro, eu digo, Jesus, o Senhor na frente, os anjos ao redor e eu aqui no meio, guardada e protegida por ti, vamos embora. E Jesus tem cuidado de mim, por onde eu passo. E ali, naquele dia, eu muito sobrecarregada, eu saí daqui já um pouco tarde, no caminho. Eu sofri uma situação muito difícil, me deu uma falta de ar, uma coisa, eu vi que eu ia morrer dirigindo aquele carro e olhava para aqueles abismos ali para cair, aquelas voltas, tudo. E eu dizia, Jesus, e agora? E agora? Jesus, não deixa eu morrer aqui, Jesus, venha cá, Jesus, venha cá. E eu só viajo cantando e já conversei muito com Deus, Jesus já falou cada coisa comigo no caminho, ali é do céu. E ali eu conversando com Jesus, meu Deus, que hora é? Falta quantos minutos, né? Porque eu já falei Falta demais. 7 minutos. Meu Deus. E ali eu sei que Jesus me deu livramento. A minha pressão estava 20 por 10, que eu nunca tinha tido problema de pressão. E foram muitas situações que aconteceram, que já é outro capítulo da minha história. Mas o que é certo é que Deus me deu aquele grande livramento. Amém. Aquela igreja orou por mim. As irmãs caíram de joelho, fizeram um clamor, irmã Fábia, com todo mundo ali. Fez um clamor naquele grande coral. E Jesus me deu vitória. Eu estou aqui por causa das orações. E eu digo, irmão Jerivan, a todos que estão ouvindo essa rádio, essa live, hoje eu estou aqui porque eu sou um milagre de Deus. Jesus me livrou de depressão quando eu estava dentro do quarto, para não querer mais sair. Jesus foi lá e eu tive a vitória. Olha, foram tantas coisas que Deus fez na minha vida, que eu sou um milagre e a minha vida é para adorar a Deus. E eu quero encerrar cantando um hino. Gratidão, porque se a gente for falar mais, olha, é muitas coisas. Faz muitas coisas, mas o Senhor, mas o Senhor, Ele tem feito na minha vida. E eu quero agradecer a Deus pelo que Ele é na minha vida, porque somente Ele é quem faz. E obrigado por participar da live, viu? Muito obrigado. Pode cantar. Faltam palavras para expressar minha gratidão por tudo que o meu Deus tem feito a mim. Não há ninguém que possa enumerar as grandes bênçãos que o nosso bom Deus nos dá. E quantas vezes, mesmo sem percebermos, o anjo desce, o livramento Ele nos dá. Glória! A cada instante desta vida, Ele vela por nós, nos protegendo do inimigo atroz. Glória! Por isso hoje minha voz levanta a Deus em gratidão pelas vitórias que me deu. Foi tão difícil o caminho,
onde passei, mas em seus braços o Jordão atravessei. Sua companhia me dá paz e segurança, mesmo entre as sombras em ti tenho confiança. Aleluia! Tu és o amigo que estás pronto a me ajudar. A tua voz faz o mar se aquietar. Aleluia! Glória ao nome de Aleluia! Jesus. Glória a Deus! Passei momentos de tremendas provações e até pensei não haver mais solução. Lágrimas quentes a minha face banhava e em silêncio por Jesus eu chorava. E o meu Jesus sereno e mansinho se aproximou e me disse com carinho: não chores mais, porque agora eu cheguei. Obrigado, Deus. Com providência, pois tua voz eu escutei. Por isso hoje minha voz levanto a Deus em gratidão pelas vitórias que me deu. Foi tão difícil o caminho onde eu passei, mas em seus braços o Jordão atravessei. Trabalha, Deus. Sua companhia me dá paz e segurança, mesmo entre as sombras em que tenho confiança. Tu és o amigo que estás pronto a me ajudar. A tua voz faz o mar se aquietar. Oh, glória, glória. A Deus. Eu não tenho palavras para agradecer. Eu não tenho palavras. Isso se resume. Gratidão é o que se resume para o Senhor, diante de tanta coisa que Ele tem feito na minha vida, e eu nem mereço. Eu nem mereço. Tenho um marido bom, tenho 3 filhos maravilhosos, vou ser avó agora em setembro. Glória a Deus, para completar minha felicidade. Uma nora, um genro, que é um filho, uma filha, eu só tenho que agradecer a Deus. É difícil o caminho que eu passo, mas o Senhor é maior. E eu sobrevivo adorando. E para encerrar, eu fixei aqui: o Senhor está ali. Eu não vou esquecer nunca. Aí é que não dá mais tempo a dizer a conclusão dessa história. Quando eu fui procurar, vou falar, quando eu fui procurar, quando aconteceu, me lembrei do versículo. Aí quando eu fui olhar que tinha assim, o Senhor está ali, aí foi que eu lembrei de olhar aquele númerozinho que fica, da referência lá no rodapé. Quando eu vou lá, o que era que tinha? Jeová Samá. Eu disse, eita, o lugar é Samá. Então, aleluia. Tudo lá é Samá. Laranja Samá, coco Samá, terra Samá, tudo é Samá, tudo é Samá. O Senhor está ali, o Senhor está ali, o Senhor está glória ali. A Deus. O diabo tem se levantado, pessoas se levantam. Uma um dia queria fazer, aí Jesus foi lá e arrancou, e soprou o vento e desceu lá, abriu a cova, entrou e tal, e nunca mais foi lá mexer. Porque Deus era tremendo, do que é nosso. Vamos orar agradecendo. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Eu só tenho que agradecer. Falta 1 minuto. Vamos orar. Amém. Amém. Altíssimo e soberano Deus, em teu nome eu quero agradecer a ti, Senhor, por esta live especial, pela tua filha, essa serva de Deus, irmã Benaia Santos. Que testemunho lindo. 2 lives realizadas para glorificar o teu nome. Jesus abençoe a irmã Benaia, Senhor, seu esposo, seus filhos. Ó, meu Deus, toda a prole de uma forma especial. Ajuda a Shalom Festa, Senhor. Dá vitória. Organiza cada dia mais a vida desta mulher de uma forma grandiosa.
Que a tua proteção, a tua bênção, o teu poder possa estar, Oh, Senhor, porque glória, meu tu Deus. estás ali. Meu Que Deus. coisa linda. Obrigado, Jesus, pela experiência, pelos louvores, pela vida dedicada à tua obra. Recompensa com bênçãos